isso aqui é um ponto importante. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, não. Não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui num jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo. Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tá brincando? Piadinha, humor. Mas, para pra pensar. Se alguém chega, um cidadão comum e faz o mesmo, que se Alexandre de Moraes, ó, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Pô, o que a lei você fala? pode falar o que quiser. O que a lei fala sobre transfobia, por exemplo? A princípio, tu não pode... Excelente exemplo. Quem que aprovou a lei sobre transfobia? Quem? Moraes, pô. Foi o STF. Ele equiparou, sem passar pelo Congresso, o crime de injúria racial, crime de racismo, com o crime transfobia. Ou seja, agora são crimes em âmbito penal, né? Agora, o que é transfobia? Eu discordar de uma pessoa e falar assim, não, igual eu, vamos lá, Nicole, né? Ah, pô, tu foi maluco, botou lá uma peruca, etc e tal. Tá, eu tenho que me expor ao ridículo pra poder também expor o ridículo, né? Senão ninguém ia entender o que eu tava falando ali. Eu queria atingir uma parcela da sociedade que depois que viu, falou, entendi, ele tem razão. Agora, o que é transfobia? Eu chegar e falar assim, não concordo com homem biológico competindo em competições femininas. Isso é transfobia? Porque se fosse em metade do Brasil, ou até mais, e muito mais, ela é criminosa. Eu não acho que isso é transfobia. Acho que transfobia Mas eles me pediram minha cassação com base nisso. Não, tá. Aquilo que você falou, o cara pode processar à vontade. Né? Mas quem julga é quem? Ô, Igor, pode ressuscitar o Rui Barbosa. Chegar lá na frente, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez isso, violou tal coisa, vai falar assim, beleza aí, parceiro. Mais alguma coisa? Pois é, então cala sua boca aí. E qual que é o instrumento legal, então? Tem o pedido do impeachment? Qual é o instrumento legal para se combater uma ditadura? Qual? Vou fazer uma PEC? Qual que é o instrumento legal para você impedir um criminoso de cometer crime? Segundo o artigo 218 do Código Penal, você não pode me roubar. Aí ele, verdade. Tchau. Você acha que eu vou fazer alguma... Então estamos num jogo perdido? Não tem jeito? Não, tem um jogo perdido. Quando você... eu aprendi isso com o Peaky Blinders. Você lembra quando ele fala assim... Quando ele vai competir com um Xangreta, né? Ele fala assim, cara... pra você ganhar de um cachorro, só achando um cachorro maior. Tipo assim que ele fala, né? É a mesma coisa, achou um cachorro maior agora. Ele acha que ele ia cometer abusos, ia cometer atos ditatoriais contra a ampla defesa, cerceando. O cara derrubou o Twitter, irmão. O cara deixou o Jason Miller, que é o dono da Getter, aqui praticamente preso aqui no aeroporto aqui dos Estados Unidos, e o cara meu irmão, colado assim com o Trump. Ele acha que ele ia fazer ameaça, cometer injustiça, cometer abusos, e ninguém do mundo livre ia tomar uma posição, não? Ia falar assim, beleza, continua fazendo aí. Não, pô. Então segura teu BO, ué. Já que você é democracia, aguenta então. O problema é hoje, Igor, você tem geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você está em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil? Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que ele não vai fazer isso. O socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, livre. Livre. Dá pra você ter você pegar ideias e... Chega lá na Coreia do Norte e fala assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar.
Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Isso que eu tô te falando. Eu tô dizendo O modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração para alguma coisa. Sim. E não necessariamente. Tá, eu digo então, que democracia é essa que você não tem o... Vamos, ó, a partir de agora então, agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, Não, mas meus aí amigos. eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te Mas aí eu falando. concordo Você contigo. concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior. Geralmente ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de Moraes é foda. Não é Sim. isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele se passa. Quase toda hora, quase todas as paradas que eu vejo. É difícil ver uma parada que eu falo assim, pô, isso daqui, sei lá, acho que isso daqui faz sentido. Não sei se é por causa de um bode prévio que acaba tendo, de ver algumas coisas acontecendo e falar, pô, isso aqui não parece muito alinhado com o que eu acredito que é certo. Isso aí várias vezes ao longo dos anos tem rolado essa parada aí. Não é isso, pô, não é defendendo o Xandão. Eu entro mais numa, cara, de que a gente não pode... A gente tem que meio que jogar ou a gente decide ir pra guerra e fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, revolucionário, ou então a gente joga dentro da regra mesmo. Então, por isso que eu te perguntei, quais são os instrumentos legais, então, pra gente impedir que Alexandre de Moraes... Os instrumentos legais e que perdem a sua eficácia em grande parte por eu acreditar que nós não estamos em uma democracia plena, você fazer uma PEC, como por exemplo a PEC 333, que a gente está pedindo para que isso seja pautado, porque ela delimita os poderes do Supremo Tribunal Federal, impede decisões democráticas, acaba com o foro privilegiado. Então, você tem isso, tem que passar pelo Congresso, ok? Você tem o protocolo... Mas os caras estão tudo devendo, mané. Como é que eles vão passar essa... Porque nem a lava-toga, pô. Então você está entendendo que nós não estamos numa democracia e que é tudo fajuto? Porque você concorda comigo que aquelas pessoas foram colocadas lá para poder representar o povo, mas o interesse do povo real, ele é colocado em última instância e só se, sei lá, acontece alguma coisa? Porque olha só, na época da Dilma, por exemplo, várias pessoas que votaram a favor do impeachment da Dilma hoje é ministro do Lula. Então você concorda comigo que assim, é muito difícil você ter pessoas comprometidas com princípios e valores? Então assim, muita gente fala assim, ai Nicolas, mas qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu falo assim, filho... Se o Brasil vivesse de projetos e se o projeto realmente mudasse a totalidade do Brasil, o Brasil era Hong Kong, era Dubai, a gente era Estados Unidos. Porque o que não falta naquele lugar é projeto. O problema nós temos coisas mais profundas para poder a gente se tratar. E eu acredito que uma delas é a liberdade, é a conservação daquilo que é certo, daquilo que é justo. Eu não quero ter um país economicamente bombando, tudo certo, ok, tudo bem, tá funcionando... Só que nós estamos degradados moralmente, principalmente no âmbito de liberdade. Então quer dizer então que se eles estão fazendo isso com um ex-presidente que nunca teve nenhum tratamento nesse sentido de tornozeleira eletrônica, o cara não poder dar entrevista e tal. Se estão derrubando as minhas redes sociais, eu sou o deputado mais votado do Brasil. Se eu estou sendo processado criminalmente, posso ir pra cadeia porque eu chamei o Lula de ladrão. Se tudo isso está acontecendo com deputados, o que pode acontecer com um cidadão comum? E eu te falo o que pode acontecer com o cidadão comum. Tomar 17 anos de cadeia. Porque escreveu Perdeu o Mané. Pode tomar um cidadão comum, sabe o quê? Como aconteceu, por exemplo, com Terça Livre, com Gazeta Brasil, com o próprio Brasil Paralelo, que um deles, que foi o Terça Livre, foi excluído aqui do Brasil. Não podia ter o canal, que senão ia ser derrubado. Você tem o Gazeta Brasil, que foi impedido de colocar matérias ao ar. E o Brasil Paralelo, que foi impedido de colocar um documentário de forma prévia. Isso aí foi escroto. E aí, quando tudo isso acontecer, quais vão ser os mecanismos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para as pessoas pensarem. Qual mecanismo legal nós temos para poder combater uma tirania, uma ditadura? Isso é o primeiro passo. Porque tudo cai na mesma pessoa, Igor. Tudo cai na mesma pessoa. Pra vocês terem ideia, quando a gente falou que a gente ia pautar a anistia e tal, eu não sei qual ministro, mas falaram assim, não tem grandes chances do STF derrubar essa medida. Então, se a gente já está contando que o que nós decidimos o STF derruba, e repito, aconteceu agora com o IOF. Então, quer dizer, então, que tudo dentro de uma antidemocracia vai ser considerado antidemocrático.
Essa que é a realidade. Tudo. Então, por quê? Pô, eu sou oposição. Será que aquilo que eu fizer vai ser considerado democrático? Se estiver na rua e eu olhar o Alexandre de Moraes, mandar o dedo do meio pra ele, vai ser considerado uma liberdade como ele teve pra fazer? Não vai ser, não tenho dúvidas. Por que só um lado fala e é interpretado de uma forma e o outro lado fala o que quiser, não é interpretado de uma forma? Cara, mais uma vez, não precisa gostar do Bolsonaro, você pode odiar ele. Mas o cara na campanha foi chamado de canibal, foi chamado de pedófilo, ele foi... Falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família em propaganda eleitoral na TV, falou que ele ia, sei lá, acabar com férias e 13º, e... Pois é, nada aconteceu pra essas pessoas que acusaram ele disso. Simples assim. Pô, vamos lá. Vamos só colocar um cenário agora que nós estamos no Brasil. Nós temos o Bolsonaro impedido de falar com o Eduardo, com tornozeleira eletrônica, prestes a realmente ser preso. Você tem deputados sendo caçados, inquéritos sendo abertos, enfim, pessoas sendo perseguidas, pessoas presas por conta do dia 8, e muitas delas injustamente ou de forma desproporcional. E a preocupação sou eu, porque... Nicolas, você deixou de falar a respeito da Magnitsky antes, agora só tá falando porque falou. Mentira. Eu fiz um vídeo de 13 minutos, citei a Magnitsky, inclusive defendi o Eduardo sobre os ataques que ele estava recebendo sobre soberania nacional, porque os argumentos que eu utilizei, eu falei, peraí, se o Trump mandasse um avião aqui pro Brasil para poder resgatar o Bolsonaro, feria a nossa soberania? Sim ou não? Sim. Sim. O Lula mandou um avião da FAB pro Peru pra poder resgatar a ex-primeira-dama que foi condenada por corrupção. Feriu a soberania do Peru? Feriu. Então pronto. Então quer dizer então que ele só defende soberania quando convém? Ou tudo é ferir soberania, ou nada é. Não, mas aí é ou algumas coisas mas aí a gente tem... Eu fico... Assim, não é que eu concordo, tá? Mas eu suponho que... Vamos lá. Não é que eu concordo com te mandar um avião lá pra resgatar não sei quem no Peru, em outro país. Mas a gente tá falando da soberania do Brasil, porra. Tá aí, ele também tá falando da soberania dos Estados Unidos. Ele impediu o Alexandre de Moraes de entrar lá e vai resgatar uma pessoa. E por aí vai. Americano. Pô, mas aí é meio que a porra toda, né? Não, ele pode comer iFood, pô. Pode pedir. C&A, Renner. Pode usar, mano. Não tem problema. Fica à vontade, pô. Tipo assim. Mas enfim, só continuando. Então, você... Até perdi o que eu ia falar. Pô, você tem... um cenário muito ruim acontecendo aqui no Brasil. E essas mentiras, imagina se eu ficar rebatendo todas elas. Não, gente, eu falei sobre a Lei Magnitsky antes. E a pergunta que fica é, o que muitos desses em volta, que ganham inclusive com a briga, porque sabe, pô, falar do meu nome vai dar ibope. O que vocês queriam? A pergunta é essa, o que vocês queriam que eu fizesse? Porque eu nunca cobrei a atenção de ninguém. Eu nunca cheguei e falei, vocês não estão falando do meu vídeo do Pix, hein? Vocês não estão falando do INSS. Eu tô prestes a ser caçado e nenhum de vocês se solidarizaram. Nunca cobrei isso, cara. Então, assim, pra mim, mais uma vez, eu liguei pro Paulo Figueiredo, depois o Eduardo chegou no carro e tal, no dia que rolou toda essa confusão, o Eduardo já tinha postado aquilo lá, e, pô, tudo surgiu porque no Space eu mandei um abraço, tava mandando um abraço pra um monte de gente, mandei um abraço pra Baianinha alguma coisa. Eu realmente esqueci agora. Baianinha Intergaláctica. Nem o The Office conseguiria fazer um roteiro tão merda como esse, né? Do tipo, um abraço aí, Baianinha, você é porreta e tal. Essa própria moça já fez diversas críticas contra mim, pesadas, inclusive. Então, tipo assim, não é que ela é uma fã ou uma não sei o que e tal. Ela pode até, enfim, gostou de mim e tal, mas eu mandei um abraço pra ela. Isso desencadeou pessoas em volta. Como que é capaz ele mandar um abraço? Eu falei, pô, cara, como assim? Em volta de vocês, inclusive vocês, andam com um monte de pessoas que falam um monte de coisa contra mim. Dá pra dizer que a direita tá unida ainda? Então, por isso, só pra finalizar, por isso que eu não fico dando todos esses argumentos, porque concorda comigo que eu vou ficar escravo disso? Porque pode ter certeza, e gravem isso daqui, nunca será suficiente. Eu posso fazer o que quiser. Quando eu fiz o vídeo do Pix, ajudou quem? A direita ou a esquerda? Ajudou a direita. Ajudou a direita, né? Ajudou a verdade e ajudou, obviamente, também a direita. Mas se tivesse uma eleição, eu potencializando ali, degradando o Lula, você concorda comigo que não ajuda o opositor dele, que é o Bolsonaro? Quando eu faço um vídeo sobre o INSS, explico para as pessoas sobre o INSS, eu tô ferindo quem? Eu tô desgastando quem? O PT, não é? Então eu tô ajudando quem? A direita. Quando eu faço um vídeo explicando a respeito da anistia, eu tô ajudando quem? Então, assim, mais uma vez...
é muito... eu não vou perder, cara, meu tempo em dar todos esses argumentos, entendeu? Porque vai ficar maçante. Agora, só uma palavra que eu quero que fique nas pessoas é que nunca vai ser suficiente. Eu fui em todas as manifestações, Igor. Todas possíveis que possa ter acontecido, todas. Eu deixei de ir em uma e essa mesma turminha ficou. Cadê o Nicolas? Eu tava no casamento da minha prima, que eu fui padrinho, que minha prima morou na minha casa praticamente sem os pais durante 10 anos e morou na minha casa. E tava marcada há 6 meses, cara. Então, peraí. As pessoas normais vão entender isso, cara. Claramente, eu tô sempre lá. Inclusive, eu tô aqui falando sobre isso diariamente, né? Tô me expondo aqui no Brasil a respeito disso. Tenho uma filha também. Tomei multa de 200 mil reais, um monte de coisa. Tô sendo perseguido. Então, enfim, você percebe que para algumas pessoas nunca será suficiente. Não, mas aí... Então eu só deixo para as pessoas. E outra coisa, eu nunca, Igor, liguei para alguém e falei, irmão, fica aqui do meu lado aqui contra esses caras. Irmão, sabe, vem aqui. Não, cara, porque... Mais uma vez, eu tô focado em realmente combater algo muito maior, bicho. Eu não vou perder tempo com isso. E se eu for ficar todos o dia, ficar rebatendo cada mentira, eu vou ficar refém deles. E eu não quero ficar refém disso. Agora, quer me criticar de alguma coisa justa? Pô, Nicolas, acho que você foi excessivo nisso, acho que você foi excessivo. Ok. Agora, até então, Nicolas, você não tinha falado nisso, eu tinha falado. Nicolas, você não tava defendendo o Eduardo Bolsonaro, eu tava defendendo. Porque você não tá defendendo muito o Bolsonaro. Cara, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Que dentro de um grupinho, você tem pessoas que falam, ele não tá defendendo o Bolsonaro, mas fora, você acha que eu sou o maior defensor do Bolsonaro? Por quê? Porque eu tenho equilíbrio. Eu não sou obrigado a falar de tudo, meu irmão. Os caras estavam me atacando porque eu demorei a fazer um vídeo em 2 dias. Tipo, é isso que sobrou pra me atacar? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.